Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Grande alegria ter você aqui mais uma vez. Quero pedir para que você curta esse vídeo, né, e se inscreva no canal, se inscreva mesmo e vamos espalhar o bem, compartilhe esse vídeo com os irmãos. Bom, no último vídeo nós tratamos do que estudar primeiro e eu tratei de alguns pontos importantes, né? Quais são as dúvidas que você tem em relação à igreja? Palavras, né, termos que você escuta dentro da igreja, você consegue explicá-los? E, por último, eu tratei de um detalhe que não está relacionado propriamente à igreja. Está, se você, ao ler a Sagrada Escritura, né, podemos pegar ela agora não como um livro espiritual. Vamos pegar como um livro que tem histórias ali, né? Histórias reais, mas ainda assim histórias que tem pessoas, que tem situações, que tem reações, que tem emoções, e como eu agiria no lugar dessas pessoas. Entende? Né? E por que eu disse isso? Eu nem tinha usado o exemplo da Sagrada Escritura, estou dizendo agora. É porque quando eu falei da literatura, e aí você pode ler desde a Odisseia, né, até algum livro que você lê hoje em dia, ou filmes, desenhos, séries, anime, sei lá, quadrinhos, que tenham reações de pessoas, muito mais do que a fantasia em si. Existem pessoas ali, né? Esse é o real. Por isso que eu até usei o exemplo do Senhor dos Anéis, que ainda que você tenha situações incríveis, né, monstros, fantasmas, não é esse o ponto é na relação das pessoas, como elas agem e reagem diante das situações, né? E não é à toa que ao vencer o mal, que a princípio há um obstáculo dentro delas, né? Porque existe um medo que é superado por uma coragem que faz ela vencer o mal. Então eu preciso vencer o mal dentro de mim, e superar para vencer este mal que está fora, né? um mal, né? do maligno, e que se implanta no mistério da iniquidade nesse mundo. Né? Pois bem, só que existe uma coisa necessária. Por que você faz isso? Você faz isso pelo seguinte: se você não se conhecer e não conhecer as pessoas ao redor, quer dizer, se você não tiver modelos de pessoas, você não vai saber como agir, ou vai acreditar que o mundo é o mundinho que tu vive, que tem as pessoas que falam a mesma língua, as mesmas coisas, né? Isso é muito de jovem. Depois que a gente fica mais velho, você vai começando a perceber que o mundo é um pouquinho maior. Mas o que acontece num jovem? Vamos pegar o exemplo de um jovem, mas não considere anormal se você já não for mais jovem e pensar dessa maneira, porque isso está bem enraizado, né? Ainda mais em tempos como hoje, que se fala tanto de diversidade, mas o que o pessoal quer é que todo mundo pense igual a elas, né? Principalmente as pessoas que mais falam de diversidade, põe faixa, cartaz, campanha, diversidade, 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 são aquelas que mais querem capitalizar para si que as pessoas sejam iguais a ela, né? E não que elas sejam diferentes. Pois bem, né? Não pensando dessa maneira, pensando de uma maneira inteligente, o que está por trás? Nós precisamos fazer dentro de nós um exame de consciência. Mas não é um exame de consciência para confessar os pecados, mas é um exame de quem sou eu. Ou seja, é um exame antes do exame. Por isso que, né, a brincadeira, né? O exame antes do exame, que nome maluco é esse, Leandro? É isso. Você precisa conhecer tipos de pessoas diferentes. E você precisa conhecer quem é você. Se você não faz essa pergunta, porque provavelmente ninguém gosta muito de ficar silenciando, né? Não gosta de silêncio, gosta de barulho, né? É até comum hoje, né? Muito barulho nos nossos grupos, nas nossas missas, em tudo que se faz dentro da igreja. Parece que precisa ter muito barulho. Quando não tem barulho, né, parece que está faltando alguma coisa. Até em algumas missas
As pessoas têm a sensação de que quando fez silêncio é porque o padre esqueceu, ou porque a música esqueceu de tocar a música, e às vezes não, é o momento de silenciar mesmo. Só que o pessoal hoje em dia tá tão barulhento, né? Até dentro de casa. Hoje em dia as pessoas assistem menos TV, né? Mas o que ela faz? Ela liga a TV para ter um barulho dentro de casa, né? Precisa ter barulho, precisa ter alguma coisa. E isso atrapalha a gente. Porque se você não silencia o seu coração e não se pergunta de quem você é, o que você faz, por que você faz, como você faz, até para saber que defeito você tem, né? Exatamente para isso. Não é só para saber as belezinhas que tu faz, é para saber a parte ruim, né? Agora, se você tem medo de se encarar, já fica difícil. Quando você encarar o mal realmente, aí vai ter medo. Ou vai ceder, ou vai tentar negociar, ou não é bem assim, veja bem. O que nós precisamos fazer é isso. Para, silencia, depois, né, de ver esses modelos de pessoas, para compreender como é que eu vou agir diante de uma situação. Ou seja, eu construí dentro de mim, porque você começa a ler histórias, em quadrinhos, livro, série, filme, Bíblia Sagrada, você começa a adquirir dentro de você um imaginário de possibilidades de ações, reações, sentimentos, vontades, sonhos que essas pessoas que aparecem nesses locais têm e que não são tão diferentes dos nossos, né? O Hobbit só queria ficar em casa. Outros querem ser rei, outros querem ser princesa, outros querem ser poderosos, fortes, fracos, né? Se esconder, né? Ir morar longe de todo mundo. É isso que aparece nos filmes. Por mais fantasioso ou não que seja, sempre tem essa questão da motivação da personagem, que é o que o guia. E aí a gente faz isto para entender até que ponto nós estamos seguindo verdadeiramente a Deus. Porque pode ter pontos em que a gente achava que era muito cristão e não é. E é por isso que a gente peca, entendeu? Porque a gente está ainda com direcionamentos, vontades, intenções que não estão em Deus. E não é que Deus já está te condenando, te mandando para o inferno, não é isso, né? Está dentro. Lembre-se. Por que a gente está fazendo esse exame antes do exame? Por causa de mais uma coisa. Mais uma coisinha. Quem é que te influencia? Porque quando eu falo assim, ó, lê essas coisas que você gosta, vai lá, veja, leia, tal, para você entender tipos de pessoas. Existe pessoas que te influenciam. Existe coisas que você gosta que te influenciam. Ou você não sabe por que você usa a roupa que você usa. Por que você gosta dessa cor e não da outra? Por que você concorda com tal pessoa e não com outra? Por que você contesta outra pessoa, critica aquele? Né? E nisto, por isso que eu disse lá no começo, no vídeo anterior, no começo do vídeo anterior, de uma suspensão de juízo. Não vai adiantar você já assistir um negócio, ler um livro, né? Estudar, já tendo todo o conceito pronto. Não, você está criando o conceito agora. Você está quebrando aquilo que você tinha para compreender verdadeiramente quem é você e por que você faz, como você faz. E se vale a pena continuar fazendo da forma como você está fazendo. É isso. É o exame antes do exame. Porque depois, quando você for se confessar e fizer o exame de consciência, você estará verdadeiramente consciente. Não vai ser teatro. Eu vou pegar um exemplo, né? Jovenzinho aí, vamos pegar um exemplo de um jovenzinho. O jovenzinho não vai chegar simplesmente, como se isso fosse só com jovem o problema, né? Mas o jovenzinho não vai chegar lá simplesmente e dizer assim, padre, me masturbei. Ele vai saber por quê. Ele vai saber por que ele cai. Ele vai saber a origem disso. Ele vai saber onde ele é influenciado por essas coisas. O que é que está levando ele a isso? Que hora
E aí ele vai fazer essa pergunta: mas espera aí, eu quero ser influenciado por isso? Vocês entendem, meus irmãos, que é muito mais, isso é muito mais do que simplesmente você chegar e falar: renuncio ao pecado. Tá, você renuncia ao pecado, mas por que você está renunciando ao pecado? Sensorialmente o pecado é gostoso. O cara pecou, tem um prazer, tem um ganho, né? A pessoa tem um ganho quando ela faz isso. Então, não basta mais, e assim, basta a princípio. Tu percebeu que é pecado, bum, largou. Não tem conversa, radical, cortei essa bobeira, tô fora desse negócio. Aí agora, você já quer ter uma vida nova. E qual é o problema? Muita gente vai lá e, pum, radical, cortei o pecado, não quero mais isso é um absurdo, tô fora, pecado nunca mais, por hoje não. Tá errado isso? Não, só que o problema é, o que vem depois disso? Depois disso tinha que vir um amadurecimento natural de se compreender o que eu vou fazer agora para que a minha vida se estabilize, porque tá tudo vazio aí, filho. Você renunciou ao pecado, limpou tudo, não tem mais nada. E agora o que você vai colocar no lugar? E como é que você vai colocar uma coisa no lugar se você não sabe nem o que é para pôr no lugar? Eu vou pôr Deus, oração. Tá, você vai colocar oração, muito bom. Mas e o que é que vai mover as suas ações, criatura? Entendeu? Para que as suas ações sejam maduras, não vai adiantar você ficar falando toda hora glória a Deus, amém. Não, você vai precisar ter uma linguagem que chegue às pessoas, porque você não conversa só com católico, querido. Você vai precisar amadurecer e para isso terá de fazer este exame de consciência antes do exame de consciência da confissão. Ou se você já teve que se confessar e renunciou ao pecado num ato de libertação e não quer mais pecar, você precisará fazer isso. Quem me influencia? Como eu sou influenciado? O que eu gosto? O que eu não gosto? Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto disso? Por que eu visto essa roupa? Por que eu assisto tal programa? Por que eu gosto desse programa de internet e não do outro? Por que eu defendo tal posicionamento e discordo do outro? Ou seja, você terá que saber por que o outro pensa assim, diferente de você, sem julgá-lo, para entender. Porque senão, você está vivendo um fetiche, querido. Você está vivendo uma mentira. Você não está realmente vivendo, nossa, eu creio nisso mesmo. Não vai ter maturidade. A maturidade, ela compreende um autoconhecimento. Bom, Jesus se conhecia muito bem. São Paulo também ficou 10 anos antes de ir evangelizar para valer. Primeiro que foi uma confusão danada logo depois da conversão dele. Aí os irmãos falaram: opa, vem cá que você precisa aprender um negocinho. Depois ele foi testemunhar, pregar para valer e tal. Tá bom? Esse vídeo já ficou grande demais e esse assunto vai ser retomado mais vezes, tá bom? Fiquem todos com Deus e que Deus os guarde.